Aleluia. Bom, queridos, Deus colocou uma palavra no meu coração, eu queria compartilhar com vocês nessa noite, e nós ministramos na parte da manhã também. O título dessa mensagem tem a ver com aquilo que nós aprendemos como igreja a fazermos, que é esperar uns pelos outros, amém? Então o título é esse, esperar uns pelos outros. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 17. Enquanto você vai abrindo aqui, eu vou ver se tem interações. Aleluia. Hoje nós tivemos a participação do nosso irmão Rogério, esteve conosco no culto online, e ele disse que a palavra falou bastante com ele, glória a Deus. Pela manhã também nós tivemos a irmã Lilian do Lucas pedindo também oração para o Gabriel. Ele já venceu a primeira etapa, estava hospitalizado, mas embora ele tenha saído do hospital, ainda precisa das nossas orações. Então, orem também pelo Gabriel. Ele esteve com dengue e está nesse processo de recuperação. Amém? Teve outras participações aqui, mas são muitas, então só destaco essas por enquanto. Vamos à leitura da palavra de Deus, então, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17, que diz assim: mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto, certamente não posso elogiá-los. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros.
Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Pai, essa é a tua palavra, e ela é lançada agora ao coração de cada um que está aqui ouvindo, que está distante, recebendo esta mensagem pela internet. Que o Senhor possa confirmar os seus oráculos, a sua verdade, que é Jesus, é a verdade que liberta, em cada vida, e que nós saiamos, ó Deus, transformados depois de recebermos a porção da sempre viva palavra e semente de Cristo. Nós oramos para que cada coração esteja receptivo, nós oramos para que os olhos estejam abertos, os ouvidos estejam abertos, nós oramos, Pai, para que haja um efatá, e que cada um seja transformado de fé em fé, de glória em glória. Que o Senhor use, Deus, o teu servo, como lhe apraz. Assim nós oramos em nome de Jesus. Todos digam amém. Aleluia, que bênção. Esperem uns pelos outros. Aqui nós estamos num momento em que Paulo escreve aos crentes da Acaia. Corinto era a capital da Acaia. Para você ter uma noção geográfica, a Acaia, juntamente com a Macedônia, elas formavam a Grécia antiga. Então, era uma das cidades mais importantes daquela época, e a palavra chegou ali e fez transformação junto àquele povo. Um povo que tinha muitos ídolos, como você sabe, que é próprio aos gregos. Havia também muita perversidade, promiscuidade, toda sorte de coisas que atentavam contra a santidade de Deus. Mas a palavra chegou ali e transformou aquele povo. Aquele povo foi transformado. Aquele povo recebeu a boa palavra do Evangelho do Senhor Jesus. Quantos já receberam essa palavra? Quantos já foram transformados por ela? Então eram santos, eram crentes. Se estivessem vivos até hoje, nós chamaríamos de irmãos. Podemos chamar, eram os nossos irmãos daquela época. E assim, Paulo, ele começa aqui no capítulo 11, no versículo 17, falar de uma forma exortativa. Paulo, ele não apenas dá instruções para a celebração da ceia, mas ele aproveita aquele momento da ceia, o momento daquela ordenança de Jesus para corrigir, para exortar, para admoestar irmãos que estavam em falta, irmãos que não estavam discernindo o significado da ceia, o significado da comunhão, o significado do uns aos outros. E hoje, querido, essa palavra é para nós. Diga, esta palavra é para mim. Então ouça essa palavra, não pensando que Paulo estava exortando simplesmente os irmãos da Acaia no século I. Paulo está exortando os irmãos de Uberlândia no século 21. Amém? E que nós estejamos entre eles, não pelas faltas, pode ser uma vacina de profilaxia, é isso mesmo? Profilaxia é preventiva, não é isso? Então pode ser alguma coisa de caráter preventivo, mas também, se for corretivo, dê glória a Deus, porque Deus ama, ou Deus corrige aquele que ama. Amém, Jesus? Então, se eventualmente somos corrigidos por Deus, é para que nós não sejamos condenados com o mundo. E uma tristeza momentânea em Deus, ela produz para nós arrependimento. Não podemos ter tristeza segundo o mundo, que produz morte. Então veja que esse momento de exortação cabe para nós, para que nós sejamos empoderados na palavra de Deus, entendamos o real significado, inclusive, desta ordenança, que é a ceia. Nós vamos nos assentar à mesa, vamos cear. Amém? Quem está aqui comigo? Amém. Quem está viajando na maionese? Amém. Então nós vamos cear daqui a pouco. Esta é uma das duas ordenanças de Jesus. Domingo passado nós tivemos o cumprimento da segunda ordenança de Jesus. E na verdade precede esta, não é?
que é o batismo nas águas. Tem alguém que se batizou aqui no domingo passado? Tem alguém? Alguns vieram de manhã. Mas nós tivemos o batismo, que é uma ordenança de Jesus, uma ordem específica de Jesus à sua igreja. E a outra ordem foi também a ceia. A ceia, queridos, para nós, ela tem todo um significado, não apenas um significado de ritual, de uma celebração, mas um significado profético. Porque para nós a ceia do Senhor é a nova Páscoa, ou a Páscoa cristã. Então, evidentemente, no calendário judaico-cristão, no calendário judaico-cristão, nós temos a Páscoa, acontece uma vez por ano. Aqui na nossa, no Brasil, normalmente é no mês de abril, depende, às vezes é no final de março, mas enfim, nós celebramos uma vez por ano. Os judeus celebram a Páscoa. Agora deixa eu falar para vocês, embora tenha ainda a Páscoa, que é um momento de lembrança da morte do cordeiro que foi sacrificado, morte do animal que colocou o sangue nas vergas das casas dos hebreus e esse povo foi livre do cativeiro. Eu quero te falar que todo mês nós celebramos a Páscoa cristã, a nova Páscoa. Que bênção, não é? Então nós não precisamos esperar uma vez para celebrarmos a Páscoa. Todo mês, inclusive agora, nós vamos celebrar a Páscoa cristã, a nova Páscoa. Que bênção, porque é o mesmo sentido: libertação dos cativos, salvação do espírito de morte. E nós hoje vamos ter esse entendimento, não apenas do ritual, como eu falei, mas do sentido de sermos corpo de Cristo. Então, tudo aquilo que se tinha para Páscoa, ou na Páscoa dos israelitas, apontava profeticamente para Cristo. Todos os elementos apontavam para Cristo. Jesus, ele é o Cordeiro Pascal. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, quando estava ali às margens do Jordão, e ele fazia ali no Jordão o batismo, muitas vezes estava ali batizando as pessoas. Em certo momento, Jesus vem ao encontro de João Batista, e o apóstolo João registra no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, dizendo assim: eis aí, quando João Batista vê Jesus chegar, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é o Cordeiro profético de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo também vai dizer aos mesmos coríntios, mas no capítulo 5, versículo 7, vai falar que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, ou seja, é o Cordeiro da Páscoa, que foi imolado, foi sacrificado. Então Jesus, ele cumpre os requisitos proféticos da Páscoa judaica. E Jesus, na plenitude dos tempos, ele mesmo já vivendo entre nós, e agora com seus discípulos, no capítulo 6 do Evangelho de João, ali havia algumas pessoas que estavam debandando da fé, mas ele, juntamente com os seus discípulos, ele começa a anunciar, a falar dele mesmo como o pão vivo que desce do céu. E ele vai falando ali, alguns religiosos se escandalizam com aquilo, mas os discípulos atentos ouvem, e ele fala: olha, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. O que Jesus estava dizendo? Aquele que não estiver em mim e eu nele, não terá parte comigo. E a ceia, então, ela aponta para esse cumprimento profético, porque quando o povo israelita no passado, ele teve a oportunidade de participar daquele momento sacrificial, e aquele momento sacrificial lá na antiga aliança, na Páscoa, foi exatamente o momento que libertou o povo do cativeiro, e assim também será na sua vida, para o louvor da glória de Deus. Então Jesus usou
a ceia. Jesus usou os elementos da ceia que era comum às famílias judaicas, mas ele usou ali aquela refeição comum da mesa de um judeu para transferir uma importante realidade espiritual, a saber, a comunhão. Uma das coisas que mais sugere a ceia é comunhão, diga comunhão. Sabe, de tudo que nós podemos extrair, a suma da ceia e do sacrifício é comunhão. A primeira comunhão é com Deus, comunhão com Deus, porque no passado nós estávamos separados de Deus por causa do pecado. Isaías vai dizer em Isaías 59, 2, que os nossos pecados, as nossas iniquidades é que fazem separação entre Deus e nós, homens. Então veja que nós estávamos separados, mas quando há o sacrifício e atende o requisito de Deus, então esse rompimento é reatado, essa ponte é feita e agora estabelecida é uma comunhão com Deus. Então a ceia, que fala dos elementos que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus, que é o Cordeiro de Deus, nos promove comunhão com Deus. Diga comunhão com Deus, comunhão com o Pai. Quantos desejam ter cada vez mais comunhão com Deus e com o Pai? Amém, isso está disponível. Essa é uma obra redentora da cruz. Mas a Bíblia mostra que essa comunhão, ela é muito importante, essencial, mas não é completa em si. Porque nós temos comunhão com Deus, nós temos essa devoção que é vertical, mas nós também temos a comunhão uns com os outros. Porque nós não éramos considerados povo de Deus, nós não éramos filhos, nós éramos órfãos, nós éramos peregrinos, nós não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora nós alcançamos misericórdia, e Deus nos fez ser em Cristo Jesus o quê? Família de Deus, é que Paulo escreveu aos Efésios capítulo 2, verso 9, diga assim, eu sou família de Deus. Então o que nós celebramos aqui é uma comunhão vertical, é a minha devoção com o Pai, que eu estou maravilhado porque foi reconectado com Ele, mas também eu celebro a minha comunhão com meu irmão. Olha para o seu irmão e fala assim, eu celebro a minha comunhão com você, meu irmão. Amém? Porque antes nós não éramos filhos, agora somos filhos do mesmo Pai. Amém? Quem é filho de Deus aí? Então nós temos o mesmo Pai. Quem que é irmão de Jesus aí? Temos o mesmo irmão mais velho. E o bom é que Jesus não se envergonha de nos chamar de filhos, de irmãos. Então, se temos o mesmo Pai, somos irmãos uns dos outros, logo somos irmãos uns dos outros. Amém? Isso é uma realidade, quer você queira ou não. Porque muitas vezes a gente quer ser seletivo, mas não podemos. E aqueles irmãos estavam tomando bomba porque queriam ser seletivos, fazer acepção de pessoas. Partidarismo. A palavra no original que remete aqui à divisão, ou partidarismo, é a palavra cisma. E o cisma dentro de uma igreja não é aquele fermento, aquele levedo que faz gerar uma nova denominação insurgente e rebelde. Não é isso. Não é o nascimento de uma nova denominação, uma seita. Não é isso. O cisma ou partidarismo é dentro da mesma denominação, dentro da mesma igreja. Quando eu sou de Cefas, que é Pedro, eu sou de Paulo, e você, eu sou de Apolo. Aí Paulo fala, acaso Cristo está dividido? Aí ele fala assim, quem é Paulo? Ele mesmo. Quem é Apolo? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, querido, nós somos de Cristo, e Cristo é nosso. E agora nós somos irmãos, quer você queira ou não, nós somos irmãos. Olha para esse irmão e fala assim, você tem que me amar, igual aquele personagem, sabe? Quem é das antigas vai lembrar daquele personagem. Tem gente que fica me olhando assim e fala, é o Baby, quem lembra do Baby?
Vai no YouTube, vai lá em 1970 e pouco, não, 80 e pouco. Não? Década de 90? Tá bom. Então não seja seletivo. Daqui a pouco nós vamos ver o dano que trouxe àquela igreja por eles serem tão divididos. E Paulo fala assim, em muitas coisas eu posso louvar, nisso eu não louvo vocês, porque vocês estão muito divididos. Vocês não estão se preocupando uns com os outros. Vocês nem esperam o outro chegar para comer junto. E vocês já estão comendo tanto e bebendo tanto que estão embriagados, enquanto uns ainda nem comeram o primeiro pedaço de pão. Isso é ser igreja? Isso é ser comunidade? Isso é ser família? Não é. Então vamos lá, pessoal, irmãos. Da mesma forma que Paulo recebeu do Senhor, ele também entregou. E não é simplesmente, não é literal, mas é do mesmo princípio. Então Paulo recebeu, debaixo do mesmo princípio ele entregou. Porque Paulo disse que havia entre os coríntios muitos fracos e doentes, e não poucos que dormiam. Então, por causa disso, Paulo fala para eles, olha, eu vou entregar para vocês o mesmo princípio que eu recebi de Jesus. Não vou mudar. Jesus, ele não estava dividido, ele não quis divisão, e ele quis que nós nos amássemos uns aos outros. E o mais espiritual é aquele que mais toma iniciativa de amar, é aquele que mais toma iniciativa de perdoar, é aquele que anda a segunda milha, é aquele que dá a sua capa, é aquele que está pronto a estar de fato e de direito, e em todos os sentidos, amalgamado com o irmão. Então eu quero citar aqui 3 pontos que nós extraímos da conduta daqueles irmãos da igreja da Acaia, de Corinto, os nossos irmãos que estavam com um problema. O primeiro problema, a primeira conduta é que eles não se examinavam, ou não se autoexaminavam. Então nós precisamos entender, e aqui está registrado no verso 31 dessa leitura que nós fizemos, o que está escrito? Porque se nós se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então quando nós temos o senso de julgamento próprio, não julgamento alheio, mas próprio, nós não seremos julgados, não seremos julgados. Então, Paulo está dizendo, olha, vocês precisam fazer um autoexame, porque eles não se autoexaminavam. Eu costumo dizer que eles achavam que era bonito ser feio. A ceia, como a Páscoa, ela vai apontar para várias direções. Uma das direções que a ceia aponta é para trás. Sim ou não? A ceia aponta para trás, porque nós estamos comendo o pão simboliza, diga, o corpo de Cristo. Nós vamos tomar do cálice, que é o suco da videira, que significa. Então nós estamos fazendo o memorial da morte de Cristo. Então, a ceia está apontando para trás, dizendo, Jesus morreu, amém? Mas a ceia não aponta só para trás, a ceia também aponta para frente. Por quê? Porque aqui está escrito, nós fazemos esse memorial várias vezes, até que Ele venha. Ele virá? Quem crê pode dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós cantamos isso hoje, nós nos alegramos. Essa é uma realidade bíblica. Fazemos a ceia tantas quantas forem as vezes necessárias até que Ele venha. Então a ceia aponta para trás, Jesus morreu, mas aponta para frente, Jesus voltará, virá. Você pode dar uma glória a Deus? Mas a ceia não aponta só para trás, para frente, mas ela aponta também ao nosso redor. E quando ela aponta para o nosso redor, ela está apontando para olharmos o corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? Não é um resto mortal de Jesus. O corpo de Cristo, ele não foi achado, tá bom? Se você não sabe, você sabe. Então, por quê? Porque ele ressuscitou. Então, quando a Bíblia trata de corpo de Cristo, é corpo espiritual. E quando a Bíblia fala do corpo espiritual, ela está falando de mim e de você, de mim e ti.
Então olha para a pessoa que está do seu lado. Você quer ver o corpo de Cristo? Você está vendo um membro do corpo de Cristo. E nós todos juntos formamos o corpo espiritual de Cristo. Amém? Então discernir o corpo, não é discernir simplesmente o corpo, não é? De delito, o corpo de delito de Jesus. Porque não foi achado, porque ele ressuscitou, ele foi glorificado e acabou. É o corpo espiritual do qual nós fazemos parte. Talvez você está vendo aí ao seu lado a mão, talvez o pé, talvez o joelho, mas essa pessoa que está do seu lado, se ela nasceu de novo, recebeu Jesus, ela é membro do corpo de Cristo. Então, a ceia aponta para o quê? Ao redor, discernir o corpo. Discernir que eu sou membro, mas o outro também. Eu tenho importância, o outro também. Eu sou diferente, mas na diferença nós nos complementamos, somos não independentes, mas interdependentes e podemos fazer tudo bem ajustado para a glória de Deus Pai. Mas aqui Paulo também chama a atenção ao olhar, não só para frente, para trás, ao redor, mas olharmos para dentro, diga, para dentro. Põe a mão assim no seu peito, na altura do seu coração, assim, olhar para dentro de mim. E querido, esse olhar ninguém pode fazer por você. A sua esposa não pode fazer por você, o seu marido não pode fazer por você, o seu pai não pode fazer por você, o seu filho, ninguém, o pastor não pode fazer por você. Isso chama-se autoexame. Examine-se o homem a si mesmo. O verbo, quem fez letra aí, é reflexivo, não é isso? Quem é bom de letras aí? A forma verbal aí é reflexiva, é isso mesmo? Porque ele está voltando para si. Então veja que a ação ela corresponde para si mesmo, o efeito dela. E isso é importante na ceia. Paulo falou: examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão e beba do vinho, do cálice. Então o que nós temos que fazer antes de comer e beber é um autoexame. E esse autoexame passa nesse discernimento do corpo, para não nos tornarmos réu do corpo. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, se torna réu do corpo. Porque talvez você seja um membro aqui que tem uma função, talvez não, você é um membro aqui que tem uma função, mas você não está se movendo na sua função para o corpo. E eu quero falar que não é simplesmente ativismo, não é simplesmente, porque tem pessoas, eu estou aqui sem fazer. Antes nós somos, depois fazemos. Também se você não é corpo, ou não tem o sentido de corpo, você vai fazer coisas também distoantes. Nós temos que ter consciência do corpo. Mas preste atenção, tem pessoas que são membro só no domingo. Agora imagina assim, a minha mão falar para mim assim: Ricardo, hoje eu trabalhei muito. Aliás, não, vamos outro membro que trabalha muito, principalmente com um pastor. As cordas vocais, a minha língua, as cordas vocais. Chega assim: olha, eu trabalhei bastante, e não só domingo, ontem, na escola de discípulos, na quinta-feira, essa semana, né, pastora? Mas eu decidi que até o próximo domingo eu não vou trabalhar. Ou talvez sua mão fale assim: olha, eu trabalhei muito hoje, mas eu só vou trabalhar no domingo que vem. Ou seus pés: eu caminhei muito, trabalhei muito, mas eu só vou voltar a trabalhar e caminhar no próximo domingo. Você deve estar achando estranho, mas é isso que acontece num crente que só vem domingo na igreja. Muitas vezes ele só tem vida como membro no domingo. Ele não tem vida comunitária. Ele não discerne o corpo, ele não participa da vida da igreja. E isso não compromete somente aquilo que ele foi designado, porque um membro que não funciona, o que costuma acontecer? Atrofia, não é? Há uma atrofia espiritual. Mas não apenas prejudica a si mesmo, mas também prejudica o corpo. Porque se minha mão entrar de greve, vai ter um problema, vai ter um colapso no meu corpo. Vai ter que ter uma compensação.
Eu sei que pessoas vivem sem, né, o movimento da mão, de um pé, mas isso traz transtorno, traz dificuldades, limitações. Então, pense nisso, querido. Você não é um crente só de domingo. Você é um crente de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Porque você discerne o corpo não só no domingo, quando você vem na ceia. Você não discerne o corpo, você não é efetivo, você não é apenas membro quando você participa de uma celebração do tipo céu na terra, como foi a de hoje, e tem sido semanalmente. Você precisa entender, como diz aquela antiga canção, que nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim. Mas não adianta verbalizar, não adianta, sabe, você precisa começar a praticar amanhã. Você precisa ligar para o seu líder de célula, se não está numa célula, precisa ir para um pequeno grupo, que assim a igreja do primeiro século se movia, porque ela se importava. Os pedidos que nós oramos aqui, você fala, quem que é essa Francisca? Quem que é? Muitas vezes você não sabe quem é, e dificilmente em reuniões como nós estamos tendo aqui, de dezenas, centenas de pessoas, você vai ter lembrança de quem é o João, a Maria, mas no pequeno grupo é impossível você não saber quem é. No pequeno grupo é impossível você não se importar. No pequeno grupo é impossível você também não ser membro ativo que coopera para a vida do grupo. Isso não é uma opção. Assim, pastor, isso é um estilo, é uma maneira de ser igreja. Não, não é uma maneira, é a única forma de ser igreja. Ou eu sou igreja ou eu estou fazendo de conta. Não, pastor, mas eu sou assim mesmo. Ei, tudo bem, hoje é o primeiro dia do restante da sua vida. A ceia aponta para um autoexame, então faça esse autoexame e fala, essa semana as coisas vão mudar. Porque eu não quero mais viver dessa forma, sem um autoexame, como aqueles irmãos de Corinto, que eles não tinham noção de corpo, vivia cada um com a sua vida, não se importavam, não sabia da necessidade do outro. Por quê? Porque no máximo iam numa ceia, no máximo iam no templo, mas não tinham em si a vida da igreja, que não é só domingo, não é só liturgia de uma celebração, é vida comunitária, é vida olho no olho, é estarmos amalgamados, é nos importarmos, é darmos um pouco do que nós temos e recebermos também um pouco do que o irmão tem. É sermos corpo, ainda que sejamos membros diferentes, e somos muito diferentes. Porque tem gente que fala, pastor, eu sou assim mesmo, eu sou diferente. Ótimo que você é diferente, porque ótimo que a mão é diferente do pé, porque se fosse igual, ia ser disfuncional. Então a diferença não é desculpa para você não fazer parte desse corpo chamado igreja. Eu sou igreja. Já viu essa? Está lá na casa dele, eu sou igreja. Querido, você, single, solo, como que fala em italiano, irmã Serena? Solo também, né? Eu não sou somente ou sozinho, igreja. No solo io. Isso, em italiano também, para você entender. Em espanhol. Não é para a irmã entender, para todos nós entendermos. Em espanhol, Daniel, solo, né? Não estou solo. Em português, eu não sou sozinho, eu não estou sozinho. Então ninguém é igreja sozinho. O corpo é corpo de um membro só. Ele é corpo porque tem vários membros. Igreja não é um membro só. A igreja é a reunião de vários membros. Então nós precisamos pensar nisso. Avançando, as pessoas fazem julgamento alheio. Vem apenas o argueiro no olho do outro e a trave esquecem de ver no seu próprio. Jesus, no Sermão do Monte, ele também exortou a respeito disso. O mais espiritual, antes de tudo, julga a si mesmo, e quando olha para o outro, olha com compaixão e misericórdia. O mais espiritual que sempre tem compaixão,
Ele tem um senso mais de autoexame para si mesmo, mas para o outro ele é mais compassivo, tolerante. O que é mais implacável com o outro e tolerante consigo é o mais carnal. Essa é a primeira conduta. Eles não se autoexaminavam. Segunda conduta que os coríntios tinham, eles eram carnais. O que é um carnal? É o oposto do espiritual. E aqueles irmãos, embora tinham aprendido, porque esse era um costume da igreja primitiva, e nós vamos ver em Atos, no capítulo 2, ali no verso 42, como a igreja primitiva vivia. Eles viviam juntos, eles tinham tudo em comum, viviam em comunhão, em oração, no partir do pão. Então isso era como andar para frente, era simples. E a Páscoa, como a ceia também, que era a lembrança que eles tinham, era uma reunião familiar, era uma refeição familiar, onde todos podiam desfrutar da libertação. Quantos podiam? Todos. Então não existe um clero, não existe pessoas que estão separadas que podem e outras não. Todos nós podemos desfrutar desse pão, desfrutarmos da libertação. A ceia, para você ter uma ideia, no primeiro século, ela era chamada pelos cristãos primitivos de refeição ágape. Era refeição de amor mútuo, de comunhão, era o amor incondicional, era o amor que Jesus tinha transferido para cada um daqueles irmãos. Então, esses irmãos de Corinto, eles não estavam conseguindo praticar, porque eles eram carnais. Essas coisas, elas não acontecem na carne, elas não acontecem na vida de uma pessoa que ainda está aterrada, está ainda, sob o efeito danoso dos valores ou da semente corrompida de Adão, mas é aquele que é espiritual, aquele que vive pela fé, aquele que diz, como Paulo disse, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim, e Cristo é um homem espiritual. Então agora o meu viver que vivo na carne, eu não vivo de outra forma, senão pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Se ele foi capaz de me amar, se entregar por mim, agora eu preciso fazer o mesmo pela vida do irmão. O carnal, ele pensa em si, ele é egoísta, mas o espiritual, ele pensa no outro, é altruísta. Amém, Jesus? Não acontecia isso lá. O alimento físico, o pão e o cálice, o alimento não era um meio, mas era o fim. Eles iam para comer, eles iam para beber, e por sinal se embebedavam. Aqui a ceia não é um fim em si mesmo, ou em si mesma. A ceia é um meio através do qual nós comemos o mesmo corpo e vivemos a vida comunitária como igreja. Porque se eu achar que a vida aqui é o fim, eu como e bebo para mim e estou bem resolvido. Afinal de contas, eu sou um membro, eu preciso me alimentar. Mas essa ceia não é um fim, é um meio para que nós nos alimentemos e sejamos fortalecidos e fortalecemos também uns aos outros. Quem está entendendo isso pode dizer amém. Quem pode dizer glória a Deus? Então, queridos, esse tipo de ceia não acontecia, porque eles estavam vendo o alimento físico como um fim, e não como um meio oportuno de comunhão e de partilhar o que temos com os necessitados. Na célula, nós temos a ceia mesmo, o lanche, que é um meio de nós dilatarmos a comunhão. E muitas vezes, não é, pastora? A gente está falando de 19 anos de igreja, mas lá 19 anos atrás, o formato de igreja não era esse, que lindo, maravilhoso, nos outros prédios da IBA na cidade. O formato era uma pequena casa, um pequeno apartamento, um apertamento, ali muito singelo. Mas quantas vezes, quando nós estávamos na mesa, ali nós começávamos a entender o irmão e saber das suas necessidades. Então, a ceia que nós ceávamos ali depois, ou seja, o lanche, era também para estender a comunhão e nós podermos olhar para o irmão com um olhar diferente, podermos partilhar com os necessitados. Eles tinham mais fome do alimento físico, por isso não podiam desfrutar daquilo que era espiritual e infinitamente melhor, a bênção e a vida de Deus por meio do seu corpo, que é a verdadeira comida. E finalmente, depois dessas características, deles não se autoexaminarem, deles serem carnais, eles também não
esperavam pelos outros. E é o título da mensagem, né? Esperem uns pelos outros. Sabe, nós precisamos esperar, nós precisamos aguardar. Ainda que você se considere muito veloz nessa carreira da fé, não é quem chega primeiro, é se nós vamos chegar juntos. Nessa carreira, nós não podemos falar assim, não, eu vou e os outros que se virem. Não, nós vamos juntos, nós vamos dar o nosso ombro, nosso apoio. Nós precisamos esperar, nós precisamos aguardar. Na igreja de Cristo, todos são importantes para Deus. Nós devemos também entender que isto deve ser o que importa no coração da igreja, uns dos outros. Sabe, nós precisamos esperar para vivermos uma vida comunitária. Não esperar mostra um coração individualista, isolado. Deus não tem isso para nós. Hoje eu e você estamos aqui e nós paramos a semana, que é movimentada, ou não é? Você trabalha, eu sei disso. Você se move nos seus empreendimentos, com a sua família, nas demandas. Mas nós paramos durante a semana para demonstrarmos a nossa preocupação com os irmãos. Nós paramos para que nós aguardemos os outros irmãos chegarem e não vivamos uma vida isolada. Sabe, pessoas que vivem assim, não esperando pelos outros, elas querem viver, sabe, decidindo por si só. E como nós falamos, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Uma pessoa que não quer esperar o outro é porque ela acha que tem autossuficiência em si mesma. Ela acha que ela é senhora das suas decisões. De fato ela tem arbítrio, mas nós, como nós somos alertados, como nós somos encorajados quando nós trocamos o nosso coração com os irmãos. Nós estamos lendo o livro de Provérbios, e a sabedoria não está no isolamento, e sim na multidão de conselhos. E nós precisamos disso. Nós precisamos esperar uns pelos outros, porque a espera não é simplesmente para eu dar suporte, mas talvez aquele irmão que eu esperei, amanhã ele vai me dar suporte. Quem está entendendo isso? Nós precisamos entender isso como prática, porque senão vamos comer pão, beber vinho, uma refeição que poderíamos ter feito na nossa casa. Só vai ter mais caloria no nosso corpo. Não é realidade espiritual. Então eu tenho que ter coerência quando eu chegar na mesa e comer do pão e beber do vinho. E isso vai demonstrar o que eu já estou vivendo durante a semana, o que eu estou já vivendo no pequeno grupo, o que eu já estou vivendo no discipulado, estou vivendo debaixo do mentoreio, na vida da igreja, servindo no ministério, sendo parte, esperando pelo outro. Alguns cristãos de Corinto não esperavam pelo outro, por se acharem suficientes em si mesmos, por não precisarem do outro, e principalmente por não reconhecerem o valor da ceia. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Existe uma canção que para mim fala muito daquilo que nós pregamos hoje. Essa é uma canção que nós precisamos cantar, não simplesmente da boca para fora, mas atrair a realidade. De não sermos como aquela igreja, ou aqueles irmãos, alguns irmãos daquela igreja, que não faziam o seu autoexame e muitas vezes eram julgados, que eram carnais e não eram espirituais, e não cresciam, sendo imaturos, cheios de divisões, de facções, e também não esperavam uns pelos outros, porque viviam uma vida independente, isolada. E a canção do compositor e cantor Asaf Borba é uma canção muito conhecida que diz que foi pago um alto preço. E esse alto preço não foi somente para que eu fosse um com Deus, esta é a melhor notícia, mas para que eu fosse um com meu irmão também. E é o que nós vamos cantar agora. Nós vamos cantar exatamente isso, em nome de Jesus. Nós vamos cantar, e essa é uma canção que nós temos aprendido, não cantamos de olhos fechados. Eu sei que vai dar uma vontade de transcender, embora há uma atmosfera de transcendência, de devoção, e não vai perder isso, mas você vai cantar de olhos abertos, e não olhando para um ponto no infinito, mas olhando nos olhos do seu irmão. Um irmão com um irmão, uma irmã com uma irmã, se não forem casais,
Mas olhem e cantem essa canção, e declarem essa verdade, atraiam essa verdade. Começa a fazer o seu autoexame, porque talvez vai ser difícil. Poxa, eu nunca vi esse meu irmão, eu nem estou indo na célula, eu estou distante dessa realidade, eu estou sendo um membro que só funciona no domingo. Hoje então, faça o seu autoexame, olha nos olhos do seu irmão e cante: foi pago um alto preço, e esse preço não será em vão. Foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. E rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos só coração do Senhor. E por mais que as trevas me livrem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos só coração do Senhor. E por mais que as pedras me livrem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos Eu queria pedir que você fechasse os seus olhos nessa atmosfera de unção, de graça, de comunhão, com a sua mão no seu peito, na altura do seu coração, e repetisse uma oração após mim, dizendo: Senhor, nesta noite eu ouvi a tua palavra, ela gerou fé em meu coração, e agora eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Ele morreu por mim, pelos meus pecados, na cruz do Calvário. Salva-me, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. E eu, papai, que um dia andei em teus caminhos, mas me afastei, me desviei. Hoje, arrependido, eu volto, na certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, e me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta noite:
Se você fez esta oração que nós fizemos juntos e se identificou com ela, levante agora uma das suas mãos, que eu quero orar por você. Isso, levante a sua mão. Eu vejo mãos levantadas aqui nesta noite. Você que fez esta oração, se identificou com ela, você pode levantar a sua mão agora onde você está, que eu quero orar por você e com você. Sabe, talvez você está dizendo: essa é a minha vida, a minha história, mas também esta foi a minha oração, a minha decisão. Então eu quero te pedir, sem constrangimento, você saia do seu lugar agora, de onde você está, vem aqui à frente. Sabe, se tem um irmão, uma irmã do lado de alguém que levantou a mão, abraça essa pessoa, fala: olha, eu vou com você, somos irmãos, somos família. Isso, olha, vem uma irmã com essa irmã aqui também, fiquem de frente para mim, nós somos família. Se você vê alguém com a mão levantada, você é família, irmão. Você toma a pessoa, sabe, vem com ela. Isso, olha só, somos família de Deus. Sabe, esta casa, a casa do Pai, não faz acepção. Deus não faz acepção de pessoas. De fato, Deus faz acepção de condutas de fé. E uma conduta de fé vocês tomaram hoje, que faz diferença não só hoje, não só nesse dia, mas por toda a eternidade. Amém. Vem para cá, algum irmão, fica com o irmão ali para trazê-lo mais próximo. Isso, querido, somos família. Isso, Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos essas vidas. Nós declaramos que por elas foi pago um alto preço, para que elas fossem um com o Senhor, mas também fossem um com o irmão. Nós os abençoamos, Pai, nós nos alegramos, porque não há mais condenação sobre eles. Nada pode separá-los do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É uma nova vida, um novo caminho. Nós declaramos agora, Pai, o recomeço, a nova história, com um novo coração. Nós declaramos agora, Pai, que eles são abraçados pelo Pai e sabem agora que tem um Pai. Não são órfãos, são família de Deus. Tem um irmão mais velho que se chama Jesus, e que não se envergonha de chamá-los de irmão. E ele disse que estará com cada um de nós até o fim. Nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Vocês que estão aqui à frente, temos o mesmo Pai, temos o mesmo irmão mais velho, e somos irmãos uns dos outros. Então, Jesus disse que está, não estará, está conosco todos os dias, até o fim. É a promessa. Mas tem uma outra boa notícia. Ele, o Pai, deixou uma família, porque é melhor serem dois. Se um fraquejar e tropeçar, o outro ajuda a levantar. Nós esperamos uns pelos outros para continuarmos caminhando, porque essa carreira não é quem chega primeiro, é quem chega junto. Nós vamos chegar juntos. Mas a família está querendo dar um abraço, para dizer assim: olha, conta comigo. A família é numerosa, a família da fé, mas uma parte está aqui, prontinha para celebrar. Vocês querem receber um abraço dessa família? Pode ser? Eu vou contar até 3. Quando eu terminar a contagem, vocês se voltem para trás, e aí a festa começa, e vocês vão receber esse abraço. Vamos lá, família? 1, 2, 3. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Bem-vindos à família de Deus. Aleluia. Permaneça de pé. Nós vamos servir agora os elementos da ceia. Os diáconos já vão servir. Quem é chamado para participar da ceia? Aqueles que discernem corpo e o sangue. Quem não nasceu de novo, vai olhar, vai ver um pão e um suco de uva. Agora, quem nasceu de novo e já
desceu as águas, que é a outra ordenança, ou seja, já se batizou, dando um testemunho público que é família de Deus, que nasceu de novo, que creu no sacrifício de Jesus, esse está sendo convidado a participar da ceia. Então, se você já nasceu de novo, aceitou Jesus, já se batizou nas águas, você está sendo convidado. Nós já fizemos o autoexame, mas se tiver alguma coisa ainda para falar com Deus, pode falar com Deus nesta hora. E nós vamos comer juntos, vamos esperar uns pelos outros, amém? Aleluia. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Eu sofrer participar da tua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Você está recebendo os elementos da ceia. Olhe para eles. Nós vamos comer o pão simbolicamente aí e vamos tomar o cálice. Você discerne o corpo de Cristo simbolicamente representado nesse pedaço de pão. Você reconhece o sangue de Jesus simbolicamente nesse cálice de vinho, nesse cálice do suco da videira, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Agora você vai comer do pão, dando graças a Deus. Coma do pão, dando graças a Deus, com seu coração explodindo de gratidão pelo sacrifício que nos deu a paz. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice. Você pode levantar o cálice. Ele pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem um cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então agora você vai beber do cálice. Beba do cálice. E você pode levantar o cálice vazio, exaltando o nome do Senhor. Você pode glorificar aquele que vive e reina. Você pode exaltar. Celebre o Senhor, celebre a vida, celebre a ressurreição. Aleluia! Me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu.
Aleluia. Esse Jesus é maravilhoso. E esse é o sacrifício. Esse é o sacrifício que nos trouxe a paz. Temos paz com Deus. Hoje nós podemos viver uma vida que nunca, jamais teríamos, porque Ele pagou o preço para sermos um com o Pai, um com Ele e um com os nossos irmãos e sermos família de Deus. Essa semana eu estava compartilhando, falando com uma irmã, e ela dizia assim: pastor, como é bom ser família de Deus. Porque talvez até mesmo nós temos algumas dificuldades relacionais, que em nome de Jesus serão quebradas com alguém da laço consanguíneo, mas o amor que nós temos entre os irmãos ligados pelo corpo e o sangue de Jesus, isso é sobrenatural. E nós vamos viver assim para o louvor da glória de Deus, amém? Na prática, em nome de Jesus. Eu vou dar a bênção apostólica. Eu vou correr lá para a porta para tentar dar um abraço em você. Eu sei que tem uns que são bem ligeirinhos para sair. Hoje de manhã eu tentei, uns 20 conseguiram sair. Eu vou tentar abraçar os irmãos ali, amém? O amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação de Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre, amém e amém. Deus abençoe, uma semana de bênção e vitória em nome de Jesus.